Olá, povo, tudo bom? A partir de hoje eu estou recomeçando as gravações dos meus vídeos, como eu já havia falado em vídeos anteriores, né, que ia recomeçar e estou recomeçando. Vou tentar reaver algumas coisas no YouTube que estão atrapalhando o meu canal, que eu não sei porquê, não entendo porquê. Bom, mas enfim, hoje eu vou falar sobre um assunto muito bacana e que muitas pessoas têm assim, muitas fantasias, as pessoas fantasiam muito, né, sobre o relacionamento cigano, sobre o casamento cigano. Então eu vou tentar falar algumas coisas, desde que não fira as tradições, para poder mostrar um pouco da realidade cigana, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesse clipe. Então eu vou tentar falar várias coisas tentando desmistificar esse monte de fantasias que as pessoas criaram, tá? Bom, primeiro, as pessoas têm uma fantasia muito grande onde se conta algumas histórias que as ciganas no primeiro casamento, né, no primeiro dia de casamento, porque na verdade o casamento cigano pode durar 3, 4, 5 dias ou mais, tá? Isso vai depender da comunidade cigana, da família cigana, tá certo? Então contou-se muitas histórias a respeito da roupa cigana, da noiva, né? Que deveria ser vermelho no primeiro dia. Isso porque existe uma tradição aí, uma história de que os ciganos vieram da Índia, o que não é verdade. Os ciganos vêm muito atrás disso, tá? Então se manteve a história e os sonhos de que a noiva deveria vir vestida de vermelho, porque nos casamentos tradicionais na Índia, os casamentos, as noivas vêm com vestido vermelho, tá? Vêm todas fantasiadas, vêm com bastante ouro, muitas joias, vêm todas pintadas, desenhadas, enfim, muito luxo. Mas eu vou aqui me abster à comunidade da Kalon, tá certo? Embora haja algumas diferenças e poucas diferenças entre os casamentos de outras etnias ciganas, dos Machuai, a Kalderache, tá? Enfim, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, tá? O casamento cigano, ele é uma combinação entre os pais do noivo e os pais da noiva, onde é marcada uma reunião entre eles, onde é selado alguns compromissos, tá? Aí se passa por alguns rituais, não rituais religiosos, não é nada disso, mas os rituais ciganos que eles vão complementar a conversa para poder realmente chegar lá. É essa que eu quero para o meu filho. Nessa reunião vão estar presentes apenas os pais dos noivos, só. E ali eles vão resolver tudo. Porque o casamento é arranjado ainda quando os noivos são muito jovens, principalmente a cigana quando é muito jovem. Tá? Quando tem 12, 13 anos, 10, né? E a maioria dos casamentos hoje em dia acontece quando a cigana completa 15 anos, tá? Que é uma idade ideal. E sobre isso, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas fotos de um casamento que aconteceu em junho agora desse ano de 2022, na cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro. Tá? Foi um acampamento que eu visitei e que até fui convidado, eu e a Júlia fomos convidados para participar desse casamento, só que infelizmente não podia, por causa dos trabalhos, tá? Então não deu para ir por causa disso. Mas eu vou mostrar algumas fotos que são de pessoas muito humildes, pessoas muito bacanas, pessoas companheiras, alegres, e que não é nada disso que as pessoas falam por aí. Que ciganos são sujos, imundos, ladrões, aquelas conversas que vocês já conhecem, né? Então vamos lá. A vestimenta da roupa cigana, tá? É branca. A cigana se veste de branco. O noivo também pode se vestir de branco ou de uma outra cor, mas que contém alguma parte da sua vestimenta branco. Porque o branco vai representar a pureza, tá? A ingenuidade no sentido mais puro da palavra. Então é realizado os rituais do casamento. Os rituais do casamento podem ser realizados por qualquer pessoa de dentro do acampamento. Geralmente é o mais velho ou a mais velha que está chefiando aquele acampamento, tá? Bom, realizado o casamento, se os noivos quiserem, também podem se casar na igreja,
pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica. Alguns grupos de ciganos, embora seja uma minoria muito pequena, tá, aceitam casamentos em outras religiões, como a Umbanda e o Candomblé. Muito embora as religiões de Umbanda e de Candomblé sejam muito mal vistas dentro da maioria das comunidades ciganas. Por quê? Existe o mulô. O mulô é o espírito do desencarnado, o espírito do morto. Então os ciganos, a grande maioria dos ciganos, respeitam esse assunto, tanto que eles nem comentam, nem falam sobre isso. Tá? Então essas religiões, como a gente sabe, né, a Umbanda e o Candomblé, nós tratamos com espíritos de mortos, com espíritos dos antepassados. Então eles têm um tipo de restrição contra essas religiões. Mas o casamento também pode ser realizado dentro de qualquer outra religião, se os noivos assim quiser. Tá? Bom, antes do casamento, os noivos eles podem conversar entre si, eles podem brincar, se forem da mesma comunidade cigana, se forem do mesmo acampamento. Se forem de acampamento distante, já fica mais difícil. E na maioria das vezes, quando eles são da mesma comunidade, sempre vai ter um adulto por perto que é para poder tomar conta, né? Para poder tomar conta do casal que está ali, tá? Para não deixar nada de errado acontecer. Porque os ciganos, eles não podem ter nenhum tipo de contato, nenhum, contato físico, tá? Nenhum. Não pode ter um beijinho de despedida, não pode ter um abraço quando se conhecem, quando se reencontram, né? E esse contato físico ele só vai existir no dia do casamento. Tanto que existe muitos casais que só vão se conhecer de verdade no dia do próprio casamento. Tá? Isso quando são ciganos, né, que vivem em comunidades separadas ou mesmo em outros estados, em outros países, só vão ter o conhecimento, só vão se conhecer no dia do próprio casamento. Tá? Então, como eu disse, a noiva se veste de branco, que é para representar a pureza. Tá? Bom, também como eu disse, o casamento pode durar 3, 4, 5 dias ou mais. Isso vai depender muito da comunidade cigana, vai depender dos familiares. Porque muitos ciganos hoje em dia já trabalham fora. Então, para eles também fica difícil, né, participar todos os dias dos festejos dos ciganos, tá, do casamento. Mas quando é ali da própria comunidade, eles participam numa boa, sem problema nenhum. Tá? Então, como eu disse também, é a pessoa mais velha do acampamento que vai realizar a religiosidade, que vai realizar aquele casamento. Tá? Muitas pessoas perguntam, existe ainda prova da virgindade? Isso é um assunto que é para ser discutido entre os familiares, entre as pessoas que vão fazer parte daquela família de ciganos que vão se casar, tá? Mas dizem as más línguas que existe sim, tá? Esse comprometimento e essa comprovação da virgindade da cigana. Por quê? Se a cigana não for mais virgem, pode acontecer um monte de coisas ruins. O casamento pode ser desfeito, tá? Com certeza vai ser desfeito. Porque o cigano se sentiu traído e enganado. Então pode haver brigas entre as famílias, pode haver muita coisa complicada de acontecer. O noivo ou a família do noivo pode pedir uma indenização para a família da noiva, pelo motivo de terem sido enganados. Tá? E a cigana vai ser muito mal vista dentro da comunidade cigana, e não só dentro daquele acampamento. Tá? A notícia vai correr rápido, então todos os acampamentos vão ficar sabendo que a cigana fulana de tal não era mais virgem quando casou. Então ela vai ser, pode ser expulsa daquele acampamento e pode ser proibida de entrar dentro de qualquer outro acampamento, que é para poder não influenciar outras ciganas. Tá certo? Então isso aí ainda existe sim. Entre as comunidades ciganas também não é muito costume se usar alianças. Tá? Não se usa aliança de noivado nem de casamento. Então, depois que aconteceu a realização do casamento, depois da primeira noite de núpcias, a cigana volta novamente, pode usar um outro vestido de uma outra cor, pode ser o vermelho, pode ser um estampado, pode ser um branco, pode ser um azul, um amarelo, tá? A cor que ela preferir ou que seja indicada pela mãe dela. Tá certo? E ela volta com o famoso diplô.
O diclô é aquele lencinho que as ciganas usam, tá, nos cabelos. Aquele lenço é um sinal de que a cigana é casada, é comprometida. E que todos os ciganos, tá, que vivem por ali devem respeitá-la como uma mulher casada. Existe aí, a gente lê vários livros, né, vem muitos livros, que antigamente se faziam mesas de frutas, tá, onde se colocava uma mesa de frutas vermelhas com maçãs, melancias, que é para poder atrair o amor, a paixão. Tá? Outras mesas com pães, com salgados, outras mesas com assados, com churrasco. Mas hoje em dia, pelo menos nas comunidades ciganas, o negócio está muito melhor, e vocês vão ver no pedacinho do vídeo que eu vou colocar, tá? Porque eles se reúnem, vão fazer um baita de um churrasco, onde pode ter, tá, todas essas mesas de frutas, assados, etc e tal. Mas o bom é o churrasco que acontece, tá? Cerveja rolando à vontade para todo mundo, tá? Sem nenhum tipo de distinção nem discriminação, só que para as crianças não, né? As crianças é refrigerante e tal. Mas a animação corre solta, tá? Então muitas pessoas sonham e imaginam com coisas fabulosas, coisas fantasiosas e não sabem que o casamento cigano, na verdade, é a maior alegria que existe. Tá? Uma coisa que é muito interessante sobre as roupas também. Tá? Quando nós realizamos as nossas festas ciganas, que na verdade são festas culturais ciganas, porque de cigano não tem quase nada, a não ser alguns rituais que nós fazemos, né? A gente vê as dançarinas dos grupos ou as dançarinas solos com aqueles vestidos rodados, enfeitados, coloridos, bonitos, lindos, muito lindos de verdade. Mas dentro do acampamento cigano, isso não existe, tá? Não existe. Essas roupas das dançarinas são roupas luxuosas que é para brilhantar as nossas festas, as festas que fazemos, que tanto adoramos. Mas dentro dos acampamentos ciganos, esse tipo de roupa nem é utilizado, nem é usado. E vocês podem prestar atenção aqui nas fotos, nos vídeos que eu vou colocar, como são as roupas de verdade. Tá? Como são as roupas de verdade. Tá? São roupas de cores, claro que podemos chamar assim de berrantes, porque são verdes muito fortes, são amarelos, roxo, tá? Lilás, um branco com fitas azuis, fitas amarelas, fitas coloridas. Então é diferente, não é saias rodadas. Tá? Mas dentro do casamento cigano, a cigana sempre vai se vestir como uma verdadeira cigana. Ela nunca vai abandonar suas doutrinas, os seus conhecimentos e as suas tradições ciganas. Ela vai andar vestida sempre como uma cigana característica. E muitas pessoas também falam sobre vestimenta de cigano. Tá? Quando a gente vê, voltando nas festas, quando a gente vê os homens, né, os ciganos lá vestidos com as suas roupas características, bonitas também, pensam que os ciganos de acampamento vivem daquela maneira. E não vivem. Tá? Esse tipo de roupa não entra dentro de acampamento cigano. O cigano se veste normalmente, tá? Calça jeans ou calça social, a camisa é sempre uma camisa de manga comprida, tá? Muitos usam assim como eu estou usando, tá? Mas a maioria é manga comprida até os punhos. Então são roupas comuns, calçados comuns, tá? Muitos usam chapéus, outros não, alguns usam bonés, outros não, alguns usam chapéuzinhos tipo de malandro, mas que não é, tá? Então as vestimentas são completamente diferentes. E muitas pessoas, por não terem conhecimentos ou por não saber, terminam misturando tudo. É muito importante que as pessoas saibam diferenciar. Tá? Existem os casamentos espirituais feitos dentro de tissaras, que é até um nome errado se usar o nome de tissara, porque tissara é casa de cigano, então deveria ser um outro nome, mas enfim, como já usa, como vão usar, não tem problema nenhum. Tá? Mas o casamento cigano é assim, é alegria, é festividade, é a gente poder participar. E quando tem um casamento cigano, todas as comunidades são avisadas, todo mundo é convidado. Tá? Antigamente tinha restrição do gadiô, né, da gadim, entrar dentro dos casamentos, mas hoje em dia isso aí está liberado também. Se um cigano tem amizade com os não ciganos lá, que são amigos de verdade,
esses ciganos podem levar os não ciganos para dentro, que vão ser muito bem recebidos mesmo, tá? Então o casamento cigano é assim, é rituais, tá? É folclore, é boniteza, é coisa bonita de se ver, e quem dera se todo mundo pudesse fazer um casamento cigano, pudesse se casar dentro das tradições ciganas, tá? Bom, o que eu tinha de falar, eu não posso falar muita coisa, porque tem rituais realmente que são próprios da cultura cigana, tá? Mas eu espero que você tenha gostado. Os pontos mais importantes, tá? O ponto mais importante para saber: a noiva se veste de branco, tá? É de branco que a noiva se veste. As músicas não tem nada a ver com música de Gypsy King, tá? Essas músicas que a gente ouve nas nossas festas, né? As festas, as danças que nós dançamos, que nós adoramos. Lá não entra desse tipo, vocês vão ver aí também, tá? Existe sim o ritual da virgindade. Dizem as más línguas também que existe um ritual da junção de sangue, tá? Entre os noivos. Isso daí é um ritual que acho que já está meio que abandonado isso, porque acho que não tem tanta necessidade disso, né? Não tem que juntar mais sangue de ninguém, porque já vão juntar os dois corpos, já vão transformar numa família, né? E na verdade a noiva, né, que depois passa a ser a mulher casada, é a ela que vai depender a manutenção da casa, a manutenção dos filhos, a manutenção do próprio marido, tá? Muitas ciganas vão para a rua fazer o drive, né, fazer a leitura de mãos, tá? E as pessoas deviam respeitar isso aí. Muitas vezes é para sustento da própria família. Então elas estão trabalhando, tá? Então a mulher cigana, ela deveria ter um respeito muito grande pelos não ciganos e acabar de vez com esses preconceitos que existem por aí. Quando a gente vê um grupo de ciganas ali no meio da rua fazendo o drive, querendo ler a mão de alguém, é para sustentar a família, para ajudar no sustento da família, tá? Já o homem cigano não, aquele que tem seu trabalho fora, vai para a rua, vai trabalhar, vai fazer o trabalho, e é isso aí, é assim que vivem as comunidades ciganas. Uma coisa muito importante também, há tempos atrás, eram feitos uns potes, tá? Os potes para os noivos, tá? Era o pote cigano, onde os noivos, eram dois potes, um para o noivo, um para a noiva, um pote para as coisas boas que aconteciam entre os casais, né? E um de, vamos dizer, coisas negativas, tá? Momentos negativos, sentimentos negativos. Então eles escolhiam uma quantidade de 7 grãos e cada grão ia representar algum sentimento dos noivos. Então, no fim de algum tempo, e esses grãos eram colocados tanto no pote de energias ou sentimentos bons ou sentimentos ruins, tá? E, por exemplo, o noivo achou que a mulher, que é a cigana, é muito boa, é muito bacana, sabe cozinhar, sabe cuidar da família e tal. Então ia colocando os grãos dentro do pote das boas energias, dos bons sentimentos, tá? Alguma coisa que não fosse bom para aquele noivo, ele ia colocando o grão que representava aquela energia ruim dentro do pote de energias ruins, tá? E no final de um tempo, eles se reuniam e botavam todos aqueles grãos e dali eles decidiam sobre algumas coisas que deveriam ser mudadas ou não. O que não estava acontecendo bem, o que estava faltando, tá? O que estava em excesso e o que deveria realmente ser mudado para que aquela sintonia mudasse de ruim para bom. Tá? Isso daí são lendas, são coisas que aconteciam há muito tempo, tá? Mas muitas pessoas daí tiraram desses potes de harmonização e começaram a oferecer potes ciganos. Então teve um tempo aí, acho que agora até diminuiu esse negócio de venderem e oferecerem potes ciganos, né? Mas os caras inventaram pote para tudo. Para tudo que você imaginasse tinha um pote cigano, que na verdade não era nem pote cigano, né? Era um pote que as pessoas inventavam, tá? Mas o nome do pote que os noivos usavam era potes de harmonização. Era para ver o que estava indo bem, o que não estava indo tão bem e tentar modificar para poder melhorar, tá? Bom, gente, eu não sei se eu enrolei um pouco, se ficou um pouco embolado, mas se vocês tiverem algum tipo de dúvida, deixa aí embaixo,
tá? Que eu tiro essa dúvida. Deixa um comentário se gostou. Compartilhe com seus amigos que querem ter uma curiosidade sobre casamento cigano. Compartilhe esse vídeo, né? Que eu acho que ficou legal, um assunto bom, né? E se inscreve no meu canal, porque agora eu vou voltar com muita coisa boa. E se você quiser que eu fale sobre algum assunto, deixa aí embaixo também, tá? Deixa aí embaixo que eu falarei sobre esse assunto, tá certo? Então é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.